Olá, meu nome é Ana Cláudia, sou pedagoga e psicopedagoga. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o fortalecimento de vínculos na primeira infância. Bem, a primeira infância ela é compreendida do 0 a 6 anos de vida, tá? Só que eu preciso falar que a afetividade, gente, o desenvolvimento dessa afetividade, ela se inicia desde a gestação, isso mesmo. Então, quando nós estamos grávidas, né, nós mulheres estamos grávidas, o que é que acontece? Esse bebê, ele começa a se desenvolver, e ele se desenvolve biologicamente, neurologicamente e fisicamente, certo? E aí eu quero falar sobre o desenvolvimento neurológico, porque isso vai afetar a vida acadêmica desse feto, tá? Então, vou tentar explicar de uma forma bem didática e bem simples que a família consiga compreender esse desenvolvimento. Então, as emoções, elas são estímulos, na verdade, as emoções, né? O que acontece? As emoções, elas são formadas no nosso sistema límbico, tá? Que é uma parte do nosso cérebro onde ela desenvolve as emoções, as sensações. E quem são os estímulos? Os estímulos são justamente as sensações. Os sentimentos, as sensações, a sensação de medo, de angústia, de ansiedade, de alegria, de tristeza, de felicidade, tudo isso são captadas, né, pelo sistema nervoso central, e isso vai lá para o nosso sistema límbico. E aí o que é que acontece? O que é que pode acontecer quando esse vínculo ele não é fortalecido, né? O que é isso? Vínculo fortalecido. São justamente aquelas crianças em que a mãe não deseja, ou que a mãe esteja passando por uma situação de sofrimento. Às vezes é o companheiro que não quer, e aí começa aquelas discussões, enfim. Tudo isso vai afetar essa criança, tá? Esse feto. E aí o que é que acontece? Essa criança, ela provavelmente, não há uma garantia, mas provavelmente ela vai ter um transtorno do neurodesenvolvimento com prejuízo na leitura, ou na escrita, ou na linguagem matemática. Isso mesmo, gente. Olha a importância aí dessas sensações, desse afeto para esse feto, né? Então, o que é que acontece? Então, quando nós, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, nós vamos fazer uma avaliação, uma entrevista, nós já iniciamos a nossa entrevista justamente querendo compreender como é que, desde o início. A anamnese, que é uma entrevista que é justamente para detectar, diagnosticar possíveis transtornos do neurodesenvolvimento, certo? E essa entrevista, ela já se inicia com as seguintes perguntas, né? Se a criança foi desejada pela mãe, foi desejada pelo pai, como foi essa gestação, foi tranquila, foi conturbada, enfim, então isso é muito importante para que nós detectamos a possibilidade de um transtorno, certo? Quais são os transtornos e quais são esses transtornos do neurodesenvolvimento? São as dislexia, descalculia, desortografia e a disgrafia, tá? Não vou entrar em detalhes, até porque o nosso objetivo aqui é justamente falar desse fortalecimento, tá? Então, a gente já sabe, um vínculo fraco, né, ele já pode causar um prejuízo aí na aprendizagem das crianças. De 0 a 6 anos, gente, é a idade, né? É o período em que nós estamos formando a nossa personalidade.
né? O nosso temperamento. E aí, quanto mais fortalecido for esse vínculo, então seu filho, sua filha, ela vai ser uma criança mais segura, ela vai ter autoestima, ela vai ter sucesso acadêmico, né? Ela vai ter, vai ser uma pessoa, vai criar empatia. E que é empatia, Cláudia? Empatia é justamente você se colocar no lugar do outro. E a gente percebe muito isso nas escolas, né? Que falta, né? Falta muita empatia por parte das crianças. Eu vejo algumas famílias que realmente trabalham muito essa questão do egoísmo, que não pode dividir, enfim, né? É uma questão cultural que deve ser respeitada, mas que também prejudica a vida social das nossas crianças, certo? E como é que você vai fortalecer esse vínculo, né? Então, vamos lá. Demonstrando amor, demonstrando carinho, valorizando cada progresso, seja lá o mínimo que for, né? Sempre levantando a autoestima, nunca usar termos pejorativos, termos depreciativos, né? Como chamar a criança de burra, você não é capaz. Isso jamais uma mãe, um pai ou um adulto que é responsável por essa criança, ele deveria dizer, porque isso afeta muito a personalidade dessa criança, tá? Sempre diálogo, fez alguma coisa errada, converse com a criança, mostre o que é errado. Muitas vezes eu percebo, né, assim, ao meu redor, que tem mães que simplesmente repreendem seus filhos e não explicam por quê, né? Algumas chegam até a agressão física, né, a bater nos filhos, e às vezes as crianças, elas nem não sabem, né, por que eu apanhei, por que eu fui agredida, né? Então a gente precisa, nós mães, nós pais, nós somos, gente, exemplo, nós somos espelhos para os nossos filhos. Então, se nós somos carinhosos, eles serão carinhosos. Se nós somos agressivos, eles serão agressivos, tá? Então, fortaleça esse vínculo para que o seu filho tenha sucesso na vida acadêmica dele, mas também nos vínculos sociais, né? Para que ele seja sempre um ser humano melhor, tá bom? Beijo, eu espero ter contribuído e ajudado nessa compreensão, né, dessa importância do fortalecimento dos vínculos na primeira infância.